em Brasília, pontualmente 14 horas. Né? Então, nós vamos dar início à defesa de tese da candidata Gisele Kindlen, no programa de Patologia Experimental e Comparado, e sendo que a tese dela é intitulada Proposta de Modelo de Inspeção Regulatória dos Estudos Clínicos Voltados ao Registro de Medicamentos Veterinários no Brasil. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer inicialmente a banca, as quais eu vou apresentar depois à medida que a gente começar a arguição, e também a presença de todos vocês aqui. Então, inicialmente, a candidata tem de 30 a 40 minutos para apresentar os principais pontos da sua tese. A seguir, eu convidaria, então, a banca para fazermos a segunda parte, que é a arguição da tese da Gisele. Por favor, Gisele. Boa tarde a todos. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui e das pessoas que nos assistem online. Eu acho que todo mundo que eu conheço ou está aqui ou está nos assistindo virtualmente. Gente, a tese em que a gente veio trabalhando ao longo desses 4 anos se chama Proposta de Modelo de Inspeção Regulatória dos Estudos Clínicos Voltados ao Registro de Medicamentos Veterinários no Brasil. Meu nome, então, é Gisele Kindlen e eu faço parte, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Patologia Experimental e Comparada, sendo orientada pela professora doutora Silvana Lima Gorniak e tendo como co-orientadora a professora doutora Isis Machado Weza. Eu teria que começar essa apresentação para vocês, assim, falando da dificuldade que eu tive, não tanto para escrever a tese, mas para preparar a apresentação. Porque a tese ela vem sendo gestada ao longo dos últimos 4 anos. E ela ficou uma tese extensa. Eu procurei aqui apresentar para vocês da forma como se eu estivesse apresentando para mim mesma, quando eu comecei, dentro do Ministério da Agricultura, a trabalhar na área de produtos veterinários. Eu acho importante, nesse primeiro momento, deixar muito claro que essa tese poderia ter sido escrita por qualquer pessoa, né? Todas as fontes são de amplo conhecimento, né? Elas estão em literatura aberta. Como acredito que a maioria de vocês saiba, eu sou médica veterinária, sou auditora do Ministério da Agricultura e estou como doutoranda no programa de pós-graduação. Então, em relação a isso, quando eu encontrei essa frase, eu achei que ela era muito pertinente também, a forma como as coisas foram sendo conduzidas na elaboração da tese. Toda produção científica na área das ciências sociais é uma criação e carrega a marca do seu autor. Ou seja, né, também nesse trabalho, a gente falar de neutralidade é muito complexo, né? Eu não teria como deixar de lado as experiências que eu carreguei ao longo da minha vida profissional e que eu espero tenham sido úteis para fazer um trabalho que seja mais útil para todos. Então, aqui está a Gisele, veterinária, fiscal do MAPA e também doutoranda no programa.
Eu acho que todos vocês têm conhecimento, né, que o mercado pet, né, o Brasil, ele é uma das grandes potências no mercado pet, em termos mundiais. No Brasil, a gente tem a terceira maior população pet do mundo, perdendo apenas para Estados Unidos e China. Por um lado, eu acho assim até curioso, né, esse dado, porque a gente bem sabe como no Brasil números, né, consolidação de dados são desafiantes. Mas é o que se diz por aí, que temos a terceira maior população de pets, sendo os cães, os animais mais presentes nas residências, seguidos pelos pássaros e depois pelos gatos. A importância, né, da nossa pecuária também é algo que temos amplo conhecimento, a imprensa sempre ressalta, né, a importância do agronegócio, e estamos sempre batendo recordes, né? O Brasil é o maior produtor mundial de proteína animal, o maior exportador de muitas dessas proteínas animais. Então, já aqui a gente traz para o centro da nossa discussão a questão da importância da saúde animal, não só para os pets, como para os animais de produção. E quando se fala de saúde animal, em termos de produtos veterinários, a gente está falando basicamente de vacinas, vermífugos, os desinfetantes que são usados nas instalações dos animais, inseticidas, antimicrobianos. Em relação ainda ao poder do agronegócio brasileiro, né, a gente verifica que... Opa, desculpa. A gente verifica aqui que ao longo dos últimos 10 anos, ele sempre teve na casa aqui entre 20% e 27% do PIB nacional, né? Essa é a participação do agronegócio no PIB brasileiro. E quando a gente olha para a participação da pecuária, ela também é muito relevante. Chegando lá em 2022, chegou a quase 8%. Como auditora do MAPA, eu não poderia deixar de destacar aqui que o Ministério da Agricultura ele tem o Plano de Defesa Agropecuária, que vai muito ao encontro do que a gente vai apresentar hoje aqui nessa tese, né? O que é que esse plano tem como objetivo para esse quadriênio 2022-2026? Promoção do acesso a mercados para produtos e insumos agropecuários, melhorar a situação sanitária animal, visando a sustentabilidade da pecuária nacional, valorização dos produtos pecuários nacionais e modernização dos processos de registro, controle e fiscalização dos produtos de uso veterinário. Então, vamos falar um pouco dos medicamentos veterinários. Hoje, esse número aqui, ele é muito volátil, né? Porque ele muda dependendo do trabalho que nós, dentro do MAPA, fazemos. Mas a gente tem cerca de 2.670 medicamentos veterinários registrados hoje no Brasil. Uma boa parte deles de origem nacional, fabricados dentro do país, e um percentual importado. Quando a gente olha para as espécies animais, bovino é a espécie onde encontramos o maior número de medicamentos, depois cão, suíno, equino. Todos esses dados aqui a gente consegue buscar no site do Ministério da Agricultura. Dentre as classes farmacêuticas, a gente verifica que antiparasitários e antimicrobianos respondem pelo maior percentual,
são cerca de 60% dos medicamentos veterinários registrados estão dentro dessas duas classes aqui. E isso é um fator bem importante também para o que a gente vai discutir. Dentre os ativos, né, os insumos farmacêuticos ativos que compõem esses medicamentos, a gente tem aqui também uma listagem dos primeiros, né, dos que são mais comuns nas formulações. Uma das questões assim que eu julgo como muito importante para a gente fazer essa discussão é o fato de que no Brasil são duas as autoridades reguladoras de medicamentos, o MAPA e a Anvisa. Né? O MAPA registra e fiscaliza os estabelecimentos que possuem atividades relacionadas aos produtos veterinários e também registra e fiscaliza os produtos relacionados à saúde. E da mesma forma a Anvisa em relação à saúde humana. Aqui a gente tem estou apresentando para vocês aqui uma ideia, né, de como é o organograma do Ministério da Agricultura, onde a gente encontra aqui a divisão de registro de produtos veterinários farmacêuticos. Ela está vinculada a uma coordenação de registro e ela tem outras duas divisões aqui que seriam irmãs, a de registro de produtos biológicos e o recém-criado Serviço de Farmacovigilância de Produtos Veterinários. E aqui são quadros que foram retirados da tese de Cordeiro 2024, que também é interessante nesse momento, eu acho que é importante a gente visualizar, né, porque isso aqui embasa muito da proposta que é discutida na tese. No Brasil, nós temos hoje, ou tínhamos, na verdade, em 2024, 10 profissionais, 10 auditores fiscais que faziam o registro dos produtos de natureza farmacêutica. Para ilustrar, né, o que é feito nos Estados Unidos pelo FDA, lá trabalhavam em 2024 56 profissionais, ou seja, mais do que 5 vezes o número de profissionais que a gente tem no Brasil. Lá eles estão divididos entre divisão de produtos terapêuticos para animais de produção, para animais que não são de produção, produtos de uso veterinário genéricos, divisão de bioengenharia, divisão de tecnologias de manufatura e por aí vai. Porém, nós estamos no Brasil, esse país que é tão relevante do ponto de vista de quantidade de animais de estimação, de agronegócio, de exportação dos nossos produtos. Então, nós estamos inseridos num sistema de organismos internacionais que regulam, né? Regulam desde o registro dos medicamentos veterinários, as questões relacionadas à saúde humana, as questões relacionadas aos alimentos e saúde animal. O Brasil ele faz parte desses diversos fóruns, desses diversos comitês. Especificamente o VICH, que é essa cooperação tripartite entre Estados Unidos, União Europeia e Japão, o que o VICH buscou? Ele buscou um acordo entre esses países para que, objetivando o quê? A padronização dos requisitos para registro dos medicamentos veterinários, fazendo com que estudos que tivessem sido conduzidos em algumas das regiões membros ou que aderissem aos guias não precisassem ser repetidos em outras regiões. Então, para isso, eles propuseram guias específicos para o registro de produtos veterinários.
E nesses guias também o Ministério da Agricultura se baseia para avaliar as solicitações de registro dos produtos. Contextualizando um pouco o projeto, né? Quando comecei a pensar, fui convidada e surgiu essa oportunidade de fazer o doutorado, a ideia original era: como nós vamos aplicar as boas práticas clínicas pensando na conjuntura brasileira? Porque boas práticas clínicas, desculpa, eu esqueci de comentar, mas é um dos principais guias do VICH. É um guia, na verdade, onde se baseiam todos os demais. Dá para dizer que o VICH-GL9 é o principal. Mas, amadurecendo a ideia do projeto, e eu acredito que a maioria vai concordar comigo, tendo em vista toda a situação brasileira, né, no quesito o quanto produzimos, o quanto exportamos, o quão importantes são os animais de companhia no Brasil, eu passei a me perguntar por que o Brasil teria um sistema de boas práticas clínicas de segunda linha. Pelo contrário, eu acho que, e é o que eu pretendo demonstrar ao longo da tese, a gente tem todas as condições de ter boas práticas clínicas de referência aplicadas no Brasil. Só que, durante o desenvolvimento do trabalho, nós percebemos a necessidade de expandir o projeto para uma reflexão sobre o funcionamento do sistema regulatório no Brasil. Como eram registrados, como são registrados os produtos veterinários, os medicamentos veterinários no Brasil? Por que, eventualmente, poderia haver uma dificuldade de implementar aqui boas práticas clínicas de excelência? Então, o registro do medicamento veterinário, que é feito pelo Ministério da Agricultura, quais são as premissas, né? Todo medicamento, antes de ser disponibilizado ao mercado, ele tem que comprovar sua qualidade, eficácia e segurança. Já desde sempre, isso era solicitado. A partir da publicação do Decreto 5.053, em 2004, naquele então, eu não trabalhava nessa área, mas o que contam é o seguinte, que o MAPA começou a pedir que as empresas começassem a apresentar estudos clínicos feitos para cada produto, para cada medicamento que essa empresa almejaria registrar. E os relatórios, as solicitações, passaram a vir acompanhadas de relatórios de estudos que eram baseados em ciência. As conclusões eram as conclusões do pesquisador, que se presume é uma pessoa que tem o conhecimento de como fazer pesquisa, tem o conhecimento da espécie animal com a qual ela estava trabalhando e o conhecimento do produto. Então, aqui, inclusive, eu ilustrei esse slide e as pessoas que não são da área, e nós temos algumas aqui presentes, inclusive a forma de administração, né? Por que é tão importante que existam pesquisadores, especialistas nos produtos, nos medicamentos veterinários? Porque esse aqui, por exemplo, a gente está vendo uma forma de administrar um produto, de fazer um tratamento para uma doença num bovino, que é através de um banheiro de imersão. Aqui nessa água podem ser misturados, por exemplo, carrapaticidas, o animal entra nesse tanque e ele sai. E uma das perguntas que a gente começa também, e temos que cada vez mais nos fazer é: e esse produto veterinário que foi diluído na água? Qual vai ser a destinação dele?
de que forma o meio ambiente pode ser impactado pelo uso desse produto dessa forma. Então, voltando, né, ao que se falou das boas práticas clínicas, que é o guia mais importante do VICH, a gente deve se perguntar, esse padrão, as boas práticas clínicas, que são um padrão de qualidade que assegura a confiabilidade dos dados, e por isso que os estudos devem ser conduzidos estritamente dentro das boas práticas clínicas, por que ele assegura a confiabilidade dos dados? Porque existe um pressuposto de que os estudos respeitaram princípios éticos. E o que, em resumo, seriam esses princípios? Esses estudos, né? Eles foram planejados, conduzidos e relatados com base no rigor científico, com base em ciência. Houve respeito ao uso ético e bem-estar animal. E as boas práticas clínicas pressupõem que esses estudos foram inspecionados pelos órgãos competentes, os órgãos responsáveis. Traçando um similar, principalmente, eu acho, para quem não é da área, né? Todo mundo, não faz muito tempo, teve que fazer a sua declaração de imposto de renda. Nós fazemos a nossa declaração com base nas nossas decisões do que a gente vai declarar. A Receita Federal do Brasil, ela tem como princípio confiar no cidadão, que vai pagar seu imposto, ou que não vai, que vai estar isento, que vai receber uma restituição. Por quê? Porque existe boa-fé e confiança. E até porque não seria factível que a Receita Federal mandasse um auditor ou um analista da Receita na casa de cada um de nós, ou no escritório de todos os de contabilidade, né? Então, baseada nessa boa-fé e confiança, a gente também tem que entender o seguinte: não conformidades não são uma opção, pois poderiam levar à invalidação dos dados dos estudos, transpondo isso para a pesquisa clínica, né? Ou seja, nós declaramos o que nós entendemos que é o correto. Só que se houver falhas ali, o leão vai vir atrás da gente. Então, como demonstrar que os resultados relatados na documentação que as empresas apresentam ao Ministério da Agricultura refletem verdadeiramente os dados coletados durante a condução do estudo? Dentre os objetivos da tese, isso aqui está sendo colocado de uma forma bem resumida. A tese ela teve alguns objetivos, mas eu acho que aqui a gente consegue avançar de uma forma mais ágil, né? Então, como os medicamentos veterinários no Brasil, eles são pesquisados antes de chegar ao consumidor. Não só no Brasil, mas a gente traça um paralelo também com outros países, né, do VICH. Quais as exigências dos órgãos reguladores relativas aos estudos que são conduzidos para comprovar a eficácia e a segurança? Ao fazer o levantamento bibliográfico para elaborar a tese, eu comecei a me deparar com várias expressões, vários conceitos que não são os usuais do nosso trabalho, e só que eles tangenciam tudo que é feito para registro do medicamento veterinário. Avaliação benefício-risco, que inclusive na literatura ela não é falada como avaliação risco-benefício, é benefício-risco, e quero eu acreditar que na literatura é assim. Por quê? Porque o benefício tem que ser maior do que o risco. Pirâmide de hierarquia de evidências,
o conceito de medicamento veterinário, e ressaltando que no Brasil, cada medicamento ele tem um caráter individual. E isso tem repercussão sobre os requisitos para registro dos produtos. Uma pirâmide regulatória. E nós vamos falar também um pouco sobre o estado atual da pesquisa clínica veterinária no Brasil. Em suma, o objetivo é propor medidas para fortalecer a pesquisa clínica veterinária no Brasil, abrangendo a integração dos diferentes entes envolvidos no processo, a elaboração de uma base normativa para regulamentar a inspeção de estudos pelo MAPA e o desenvolvimento de instrumentos de apoio, como formulários, roteiros de inspeção, adaptados à realidade nacional e alinhados às práticas das autoridades reguladoras dos países membros do VICH. Estudos clínicos. Estudos clínicos feitos com as espécies-alvo, aquelas espécies que vão ser as destinatárias, né, dos medicamentos veterinários. Quem se responsabiliza por esses estudos? Diversas pessoas, diversos entes. O MAPA, o CONSEA, a CEUA, o coordenador de biotério, responsável técnico, os monitores contratados pelas empresas que detêm esses produtos, os patrocinadores, que pode ser a empresa fabricante ou a empresa importadora do produto, o CFMV, porque ele fiscaliza a atuação do médico veterinário. Então, aqui a gente vê que tem um rol de entidades que estão relacionadas à realização desses estudos. E eu acho que aqui é o momento da gente reforçar uma posição que, ao longo do doutorado, ao longo do desenvolvimento da tese, foi cada vez mais fortalecida, e eu acho que ela tem que ser ressaltada mesmo. Comissões de éticas, as famosas CEUAs, elas são os olhos e o pulso firme do CONSEA dentro da instituição de pesquisa. Isso está determinado na legislação do CONSEA. Se essa ferramenta não funcionar corretamente, não há como garantir que os animais sejam utilizados de forma ética e com respeito ao seu bem-estar. O CFMV ele não vai estar dentro de cada instituição acompanhando cada estudo. O MAPA também não. O CONSEA não, porque não é atribuição dele. As comissões de ética, elas funcionam dentro das instituições. As comissões de ética, elas são constituídas por profissionais que têm por obrigação conhecer tudo do estudo. Eles estão capacitados em uso ético do animal, em bem-estar, em saber o enriquecimento. São elas que autorizam aquela instituição a realizar o estudo, porque nenhum estudo no Brasil com animais pode ser feito sem que haja autorização da comissão de ética. Isso aqui é uma questão, eu acho, bastante séria, e todo mundo que trabalha ou que tangencia a pesquisa com o uso de animais tem conhecimento, né, gente? Cada vez mais a sociedade, a opinião pública, não quer animais usados em pesquisas, não aceita, e para aceitar tem que haver uma justificativa muito importante, uma justificativa assim, demonstrando que não tem como chegar às conclusões, aquelas conclusões, sem que os animais sejam utilizados. Isso aqui eu acho que é um grande tendão de Aquiles para todas as instituições que, de uma forma ou de outra, estão tratando, fiscalizando, realizando pesquisas com animais.
Então, com base em tudo isso, está assegurada a credibilidade dos dados de estudos apresentados para registro? Sim, está assegurada, porque o Brasil tem um ambiente regulatório muito robusto para estudos com animais. Porém, se houver o cumprimento integral do que é conhecido como boas práticas clínicas. Cumprimento integral, depois a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Eu refleti, tem algo de boas práticas clínicas que... Não, as boas práticas clínicas são a base. Elas têm que ser... tem que haver uma adesão completa. Tem detalhes, tem peculiaridades que eu acho que cabe a nós que trabalhamos com isso, num futuro, discutir. Né? Qual o nível de detalhamento, pensando na conjuntura hoje que o Brasil, em que a pesquisa clínica no Brasil se encontra. Como é que o órgão regulador pode confiar nos resultados dos estudos? Porque eles foram conduzidos conforme boas práticas clínicas, boas práticas laboratoriais, que são estabelecidas tanto no VICH quanto no ICH. Cada ente envolvido deve estar ciente das suas responsabilidades, deveres, penalizações. E a inspeção dos estudos é inerente. Está lá no VICH, GL9. Ela é inerente ao registro de medicamento. Ela vai ao encontro das melhores práticas internacionais. Qual foi a proposta da tese? Avançando um pouco mais. Ações a serem implementadas pelo MAPA. A gente fez assim deu todo um respaldo teórico para que essas ações que vão ser propostas, elas sejam compreendidas, sejam aceitas e sejam vistas não como algo novo. O Brasil não está inventando a roda, a gente está se alinhando ao que é feito em outros países e ao que é feito internamente pela Anvisa. Precisamos definir quais os estudos que são efetivamente necessários, publicar e atualizar normas e diretrizes técnicas, identificar os centros de pesquisa. Hoje nós não sabemos quais são os locais que conduzem pesquisa clínica. Os estudos têm que ser notificados pelos patrocinadores, para que o MAPA saiba onde é que eles estão ocorrendo e poder agir, ter as suas ações fiscais. Para quais produtos os estudos são necessários? Provavelmente não são para todos. No mundo inteiro não se faz estudo para todos os produtos. Isso daqui, gente, é uma pirâmide de hierarquia de evidências, né? Então, lá embaixo, a gente tem a opinião de especialistas, relatos de caso, estudos in vitro, até chegar nos estudos randomizados, controlados, em condições experimentais, em condições reais de uso do produto, uma revisão sistemática dos dados desses estudos controlados. A gente precisa discutir mais sobre isso aqui. Princípios dos 3 R's, que eu não falei ainda, isso tem que estar introjetado tanto no órgão regulador, quanto nas CEUAs, quanto nos patrocinadores. Evitar a duplicação desnecessária de animais. Quais são os estudos, né, que podem compor o relatório técnico de um medicamento? Depende de várias coisas. Talvez a gente precise fazer uma árvore decisória. Uma questão que é uma diferença primordial aqui do Brasil para outros países, né? O nosso decreto-lei lá de 1969, ele foi alterado em 2012 para incluir os medicamentos veterinários de referência, os similares, os genéricos. Por que até hoje, desde 2012 até hoje, não há uma solicitação de registro de produto genérico? No mundo inteiro, o produto genérico ele é muito relevante.
Nos Estados Unidos, desde 1992, foi feito um levantamento que metade dos novos medicamentos veterinários aprovados são genéricos. Isso aqui tem a ver com diminuição do uso de animal, tem a ver com diminuição do número de estudos, racionaliza o registro do produto veterinário. Isso aqui é dever de casa. Dever de casa para toda autoridade reguladora, né? Ela tem que definir os requisitos para registro e renovação de cada medicamento veterinário, tem que proporcionar os critérios técnicos para o registro de medicamentos genéricos e similares, pensar que espécies menores também precisam de medicamentos veterinários. Menores usos em espécies maiores. Hoje, no Brasil, acontece muito uso extrabula, né? Porque nós não temos produtos, medicamentos veterinários, de fato, com indicação em bula para essas espécies. Publicações técnicas, pessoal. A Anvisa tem uma biblioteca temática gigantesca. Eu acredito que muitos de vocês já tenham navegado no site da Anvisa. A mesma coisa o FDA, a Austrália, Canadá, diversos países, inclusive países africanos. A gente precisa identificar esses centros de pesquisa. No CIUCA do CONSEA, existem 1.102 instituições credenciadas. Como saber quais as que conduzem estudos com animais que são espécies-alvo dos medicamentos veterinários? Aplicando algum filtro, se encontra 73 potenciais instituições. Alguém tem que saber onde é que esses estudos estão sendo conduzidos. Os estudos têm que ser notificados pelos patrocinadores. Claro que isso é ideal, para que isso seja feito, que exista um sistema eletrônico que permita parâmetros de análise de risco, para depois a gente pensar quais desses estudos aqui deveriam ser acompanhados pelo mapa, né? Quando a gente fala em sistema eletrônico, né, todo mundo já fica preocupado, porque, nossa, mais um sistema, mas não tem como fazer diferente, né? E daí vem as ações fiscais. Nossa, agora tem a parte principal e eu tenho 4 minutos. Ações fiscais, antes, durante e após. Somente a avaliação de risco bem executada possibilitará que produtos ou estudos classificados como de maior risco, complexidade ou criticidade sejam analisados pelo mapa de forma mais detalhada. Nós temos muitos produtos, né? Inspecionar dados brutos dos estudos é ineficiente. Imagina, olhem a quantidade, né? Quem trabalha na indústria sabe a quantidade de dados brutos que são gerados. E aqui eu acho muito importante que essa palavra fique sistema de gestão da qualidade, gente. Está na legislação do CONSEA. O patrocinador tem que ter sistema de gestão da qualidade. A CRO, o Centro de Pesquisa, a instituição tem que ter um sistema de gestão da qualidade. E daí a autoridade reguladora, ela audita o sistema de gestão da qualidade. Pensamos, talvez, fazer como a Anvisa, como outros países, fazer inspeções remotas, né? Porque, afinal de contas, se nós somos em 10 pessoas, 10 auditores, quem sabe um dia seremos em 20, mas, assim, inspeção remota permite o maior número de centros e estudos auditados, com maior frequência, mas tem os seus contras, né? A ausência física no local restringe a verificação de aspectos estruturais. Então, para essas auditorias, pessoal, já estamos terminando, professora. A tese contém umas propostas de roteiros, tá? Que visam ao quê? A otimizar o trabalho e também dar previsibilidade ao ente auditado. São roteiros bastante extensos. Tem um roteiro para fiscalização da Lei Arouca,
um roteiro para estudos conduzidos fora de instalações de pesquisa. Nós sabemos e esperamos, na verdade, que isso seja uma tendência. Antimicrobianos, antiparasitários, principalmente, precisam ser testados em condições reais de uso. A gente precisa de estudos a campo. Como é que nós vamos auditar esses estudos que são feitos nos hospitais, nas fazendas, nas ONGs? Tem também um roteiro geral de auditoria, onde tem vários quesitos que a gente orienta que as empresas estejam atentas, né? Quais os estudos que podem ser priorizados? De eficácia de antimicrobianos e antiparasitários por conta da resistência, também nós sabemos que é um problema mundial. Estudos de depleção de resíduos de IFAs associados a violações. Como vocês sabem, o mapa ele monitora, né, principalmente esses produtos que vão para as exportações. Temos que saber por que estão ocorrendo essas violações. Barreiras comerciais. Em outros países, como a Austrália, eles cuidam muito dessa questão do trade, né? O que vai ser exportado, o quanto nós temos que olhar para esses produtos usados em animais cujos produtos depois serão exportados. Inovações radicais ou incrementais, que estão na portaria 72, também pode ser um critério de priorização de análise, de auditoria. O histórico do patrocinador ou do centro de pesquisas e os estudos multicêntricos, né? O histórico do patrocinador em que sentido? Quando ele estiver conduzindo simultaneamente mais de um estudo, isso pode ser um risco. Registro de não conformidade de inspeções anteriores, denúncias recebidas, inexperiência da equipe. Quando ele terceiriza etapas do estudo, isso pode ser um ponto crítico, né? Dos estudos a campos multicêntricos, eu falei. Não conformidade documental. Sim, porque quando numa análise documental feita pelo órgão regulador, alguns achados podem indicar que aquele estudo ali merece ser auditado. Em outros países acontecem fraudes. É normal, acontecem fraudes. Fraude é o fator mais prejudicial ao estudo. Mas também se evidenciam falhas de delineamento, falhas na implementação do protocolo, descuido no registro de dados, interpretação equivocada de resultados. O FDA, ele coloca na página dele, aberta para todo mundo, quais são os investigadores clínicos que estão desqualificados. Tem lá o nome, o local. Essa pirâmide regulatória aqui também é interessante porque é a forma como as autoridades reguladoras elas agem nesses casos, né? Se começa com uma base assim, de persuasão, explicação, emissão de cartas de avisos, penalidades civis até criminais, suspensão da licença. Isso tudo tem que ser discutido, claro, dentro da lei do autocontrole. Nós temos o autocontrole, mas nós não podemos esquecer que a gente está lidando com saúde. Medidas administrativas que poderiam ser adotadas, interrupção de estudos, cancelamento da análise, a invalidação dos dados daquele estudo, determinação de medidas corretivas. Gente, não é simples fazer pesquisa clínica veterinária de alto padrão. Tem que ter conhecimento de farmacologia, delineamento experimental, laboratório bioanalítico, bioestatística. Temos que ter essa consciência de que não é fácil. Por isso, convido sempre a participação das universidades, os órgãos reguladores, todos contam com a academia trabalhando em conjunto. E aqui a gente tem no Brasil 550 faculdades de veterinária, né? Aqui a gente tem mais da metade de todas as faculdades de veterinária no mundo, né? Então nós temos como país plenas condições de ser referência na área. Terminando, conclusões. Apenas e tão somente a irrestrita aderência às boas práticas clínicas gera dados confiáveis para registro dos medicamentos veterinários.
A legislação ou os guias técnicos apontam exigências e diretrizes, mas a obtenção de dados adequados a comprovar a eficácia e a segurança depende do rigor científico aplicado por pessoas capacitadas. Há necessidade de interação técnica com o setor regulado, mas a inspeção dos estudos é a ferramenta regulatória para incentivar as boas práticas e detectar fraudes. Terminando agora, e parafraseando a minha orientadora, que costuma dizer que o verdadeiro Ministério da Fazenda no Brasil é o Ministério da Agricultura, pois eu digo para vocês que o MAPA é o Ministério da Saúde Única, porque ele fiscaliza desde a saúde animal, ambiental, saúde pública, e além de tudo isso, ele ainda é o responsável por fomentar a base da economia brasileira, que é o agronegócio. Finalizando, gente, não nos limitemos às nossas crenças, não vamos acreditar que a gente faz tudo errado ou nos acomodar dizendo que está tudo bem. Né? No momento que a gente sai dessa caverna, a gente vê que os monstros são muito menores do que parece. Eu queria finalizar, então, agradecendo a possibilidade de ter feito esse doutorado, ao programa de pós-graduação em Patologia Experimental e Comparada aqui da faculdade, a todos os professores e funcionários da faculdade, aos colegas das comissões de pesquisa clínica do Conselho e da Sociedade Brasileira de Profissionais de Pesquisa Clínica, e aos colegas do Ministério da Agricultura, que estão representados aqui pela Bárbara, que foram as pessoas com quem essa jornada iniciou e, na verdade, as pessoas que, ao longo desses anos, foram as pessoas com quem nós trocamos muitas ideias e dúvidas e questionamentos e para onde nós vamos. Não poderia deixar também de falar para vocês que esta foi uma tese teórica, mas ela só foi possível porque, durante muitos anos, lá no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no laboratório de ensino zootécnico, eu pesei muito frango, eu tirei muito sangue de galinha, eu carreguei muito saco de ração, eu sei o peso de um saco de 60 quilos de ração, e é isso, gente. Essa foi a minha jornada. Eu espero realmente contribuir com essa tese para que a gente avance, que as discussões persistam. Eu acho que, ao longo desse tempo, se começou a falar muito mais de pesquisa clínica. Não por minha causa, eu acho que eu dei, em alguns momentos, um empurrãozinho, mas é porque o setor, a academia, todo mundo percebeu que isso é importante. Tá bom? Eu fico à disposição, então, agora da banca. Eu falei, desculpa, muito rápido, mas, por enquanto, era isso que eu tinha para apresentar. Não é bom, né? Tá bom. Obrigada, gente. A segunda parte, e que seria a arguição, então, da tese. Por favor, professoras.